Muito boa noite, todos queridos amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. São 20 horas e mais uma vez nós estamos aqui reunidos e que a paz do Divino Mestre possa nos envolver hoje e sempre e que nós tenhamos mais uma excelente noite e bastante aprendizado em torno da doutrina espírita, que possamos aproveitar, assimilar esses ensinamentos, fazer o principal, que é colocarmos em prática, porque senão não adianta nada nós estarmos em seminários, lendo livros, estudando, e não colocarmos em prática no nosso dia a dia. Antes de começar a dividir tela com o nosso querido amigo Osmar, lá de Sorocaba, que está já gentilmente aqui conosco, eu gostaria de agradecer a todos, pelo sucesso das nossas massas lá dos rondeles, pelo sucesso do nosso bazar, no último sábado, e a gente agradece a todos pela participação, por estarem lá conosco, colaborando. Como todos sabem, a Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus tem a creche lá no Jardim das Hortênsias, são atendidas lá cerca de 60 crianças no contraturno escolar, e há um dispêndio muito grande, de valores com funcionários, para manter o prédio, que é um prédio bem grande também. Então, a gente faz essas campanhas para arrecadar fundos para poder manter a nossa creche. E, a partir da próxima live, nós vamos começar a fazer uma divulgação da Nota Fiscal Paulista, que é uma maneira como as pessoas podem se cadastrar, escolher uma entidade, e, no caso, a nossa entidade faz parte, do sistema da Nota Fiscal Paulista. E aí, toda vez que a pessoa faz uma compra, ela automaticamente colocando o CPF, os créditos são direcionados para aquela entidade filantrópica que ela escolhe, que a pessoa escolhe. Então, a gente vai começar uma campanha. Eu não quero falar muito hoje, porque o tema do Osmar hoje é um tema que vem muito a calhar, principalmente para nós que estamos aqui em Araraquara, Vocês vão ver o porquê que o tema vem bastante a calhar, já viram o banner aí no início, e eu já quero começar a dividir tela com ele, para que a gente possa dar andamento aí na nossa palestra e aproveitar bem esse horário. Osmar, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Edu. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos colaborando, participando e aprendendo juntos, mais uma vez aqui com esta casa, Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, de Araraquara. Já estivemos aí presencialmente também, é uma grande alegria. Muito legal, Osmar. Nós ficamos muito felizes em recebê-lo aqui, de estar conosco, e sabemos do importante trabalho que vocês desenvolvem aí em Sorocaba, uma cidade enorme, já está beirando aí 800 mil habitantes, que nós estávamos conversando aqui em off, e que esse trabalho perdure e seja sempre muito abençoado, viu, Osmar? Obrigado. Queria aproveitar a sua audiência, a audiência da casa, convidá-los também a acompanharem o nosso podcast. Nós temos um podcast com meu filho, eu e meu filho, mais uma amiga do centro e o filho dela, chama Espiritismo em 30 Minutos, no Spotify e no YouTube, gratuitamente. Então, quem tiver possibilidade, no Spotify e no YouTube, Espiritismo em 30 Minutos. Sempre um episódio novo toda segunda-feira, e os episódios, mais de 40 episódios, estão lá à disposição, quem quiser conferir. A gente fala um pouco dos princípios básicos do Espiritismo, leis morais, e os assuntos da atualidade na visão espírita. Excelente, Osmar. Divulgue mesmo, viu? Fique à vontade para divulgar seu trabalho. A casa é sua, fique à vontade, tá bom? Obrigado. Então, vamos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo à espiritualidade maior o apoio, o amparo, os mentores da nossa casa, que possam amparar nosso irmão Osmar, que gentilmente está aqui, dedicando o seu tempo para transmitir-nos essa mensagem tão oportuna, e que nesse momento que antecede a nossa palestra, possamos unir os nossos pensamentos e corações, vibrando para todos os irmãos necessitados, que a espiritualidade maior possa levar a esses nossos irmãos o lenitivo, que possam agir sempre com a razão, deixando um pouco a emoção de lado, algo que temos visto tanto nos dias atuais, que as pessoas possam, então, receber
essas gotas cristalinas de orvalho, né, que caem sobre nós, e esse lenitivo possa levá-las a mudanças necessárias, sempre buscando alternativas e caminhando sempre rumo a cada novo amanhecer um ser humano melhor. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como nós vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Osmar, fica à vontade, boa palestra, e eu vou ficar aqui interagindo com o público, tá bom? Até já. Obrigado. Obrigado. Você pode liberar para mim os slides? Por favor. Aí. Obrigado. Nós trazemos, então, agradecendo mais uma vez a oportunidade, né, a confiança que a casa tem em nós, e todo o apoio e sustentação da espiritualidade, nós trazemos a reflexão, então, sobre o tema da valorização da vida, do suicídio, na visão espírita. Nós sabemos que somos espíritos reencarnados. Esse é um dos maiores, talvez o maior ensinamento que a gente pode encontrar na doutrina espírita, que muda a nossa vida, né? A partir desse ensinamento, dessa verdade, dessa realidade, a nossa vida muda completamente. O ângulo como nós enxergamos a vida. Talvez a gente ainda enxergue a vida como um corpo que tem um espírito, mas na verdade nós somos um espírito que temos um corpo, e esse corpo ele é um instrumento temporário do progresso do espírito. Nós não somos da Terra, nós somos do mundo espiritual, né? Então, essa visão muda muito a nossa realidade. Nós somos um espírito que temos um perispírito e temos um corpo físico enquanto encarnados. Então, os sentimentos, as escolhas, o pensamento, as nossas aprendizagens, dificuldades são nossas de espíritos, não é do nosso corpo. Então, não adianta a gente pensar em terminar, antecipar o processo da reencarnação, né, no caso do suicídio, ou de uma outra maneira, fugindo da realidade através das drogas, do álcool, porque nós somos espíritos, nós não sairemos da vida, nós não sairemos da realidade, né? Na verdade, a gente tem que mudar a nossa realidade para melhorar a nossa realidade e mudar o ângulo como nós enxergamos a vida. Aí sim, torna-se muito mais fácil e tudo passa a fazer sentido quando a gente enxerga a vida dessa forma, como espíritos. Então, um grande ensinamento que a gente aprende com a doutrina, aliás, com Jesus, né? Jesus prova que a vida continua quando ele aparece para Maria de Magdala, na chamada ressurreição, no domingo de Páscoa, que na verdade ele aparece como se fosse um jardineiro, né? Ela acha que está vendo um jardineiro, depois ele se revela como Jesus. Isso mostra que essa ressurreição, esse ressurgimento, ele é espiritual, não é material. Porque se fosse material, ela o identificaria, ela conhecia Jesus. Então, só pode ser uma aparição espiritual, provando que a vida continua, que todos nós somos espíritos com o nosso perispírito. Então, uma das, talvez, principais causas que levam alguém a pensar no autoaniquilamento, sair da realidade, fugir da realidade, seja o processo de depressão e o processo de inadequação. O processo que muitos de nós até podemos sentir, processo de inadequação, de estarmos inadequados ou de insatisfeitos com a realidade que vivemos. E isso, até certo ponto, é compreensível. A gente vive num mundo difícil, que a gente gostaria que fosse diferente, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte para tornar esse mundo melhor, como a gente faz buscando o recurso da doutrina espírita. Mas não dá para a gente sair da realidade porque o mundo não é como a gente gostaria. Então, talvez a gente tenha essas percepções de revolta contra Deus, de sentimento de culpa, de autopunição. Porque a depressão, na verdade, uma das grandes fatores que podem levar o indivíduo ao autoaniquilamento é
uma doença mental que tem uma causa espiritual, como toda doença tem uma causa espiritual em geral, né? Então, o que é essa causa espiritual? A rigor, ela é uma necessidade reencarnatória de reajuste do espírito, da sua condição emocional. Então, é uma grande oportunidade, na verdade, quando nós entendemos o processo do transtorno mental, e esse livro, Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais, é um livro de coletânea de textos de Joana de Ângeles sobre as doenças mentais, né, pela psicografia de Divaldo Franco, Aspectos Psiquiátricos e Espirituais nos Transtornos Emocionais. Ele fala sobre isso. Então, é a insatisfação do ser em relação a si mesmo, é a frustração de desejos não realizados, e aí mais para cima, né, sentimento de culpa, o indivíduo não se considera merecedor de felicidade, tem dificuldade em estar no mundo, e aí quer fugir da realidade pela sonolência em vários ambientes, né, ou pela falta de concentração. Isso está muito comum em função do nosso celular, do uso constante do celular e das redes sociais. A gente percebe muito uma grande falta de concentração e de atenção das pessoas. Nós temos que voltar a ter aquela atenção focada, um foco naquilo que nós estamos fazendo naquele momento. Entender, então, que não dá para a gente se revoltar com essa realidade. Pensar que a Terra é uma grande escola, é uma escola que nos ensina determinadas lições. Então, eu preciso tirar o ensinamento que a Terra tem a me oferecer como uma escola, né? A gente está lá no primeiro ano, no segundo ano, vai para o quarto, para o quinto, até o nono ano do ensino fundamental, passa para o ensino médio, passa para faculdade e assim por diante. Então, cada escola, cada grau escolar nos ensina alguma coisa. A Terra é assim, nos seus mais variados graus evolutivos que a gente tem na Terra, né? Embora seja um mundo de provas e expiações, a gente tem vários ensinamentos. Então, aproveitar a oportunidade que a Terra nos oferece, que pela misericórdia divina, acolhidos por Jesus, que é o governador espiritual, e entender e respeitar esse momento que a gente vive. Respeitar, porque é da vontade de Deus, né? É da vontade de Deus, na situação em que nós estamos, no mundo em que nós estamos, por uma razão. Ou no país em que nós estamos, no planeta em que nós estamos, nesta época, né, com as características desta época, é da nossa necessidade. Então, pensar que não adianta querer, por exemplo, que sempre os nossos desejos sejam realizados e nos frustrar quando não são realizados, porque nem sempre, talvez a maior parte das vezes, não é o melhor para nós. Aquele nosso desejo realizado, se for realizado, não é o melhor para nós, porque se fosse, Deus o permitiria. Então, se não acontece, é porque não é o melhor para nós. E, assim, insatisfação do ser em relação a si mesmo, e às vezes em relação ao outro, querendo que o outro faça aquilo que eu gostaria, que eu acho certo, que o outro faça, fale determinadas coisas que eu quero ouvir. Não dá para eu basear a minha felicidade no outro, ou basear a minha satisfação na vida, né, a minha alegria de viver no outro. Não dá. Eu tenho que basear em mim mesmo, né, na minha própria conduta. Então, esses fatores podem levar o indivíduo a um processo depressivo, ou a depressão ter essas características, e aí a pessoa precisa tratar a depressão com um atendimento médico especializado, com o psiquiatra especializado, né, que ele é nas doenças mentais, e com, inclusive, tratamento médico com remédios, né, químico, porque isso vai ajudar o cérebro a reequilibrar os neurotransmissores lá nas sinapses dos neurônios, né, que são os neurotransmissores, e equilibrar quimicamente o cérebro, né? E aí, enquanto isso, a gente vai fazendo, vai significando o que acontece, por que eu estou passando por esse transtorno, por essa dificuldade. Pensar, buscar na nossa intimidade, entender por que eu estou passando por esse contexto, por essa situação, o que essa situação tem a me ensinar, o que eu preciso aprender, e buscar os recursos da doutrina espírita para vencer, né?
A doutora Ercília Zilli é psicóloga da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e ela diz aí das causas multifatoriais, as várias causas da depressão, que pode ser endógena, interna, que pode ter uma tendência genética, que tem uma alteração química cerebral, né? Mas tendência não é necessariamente uma certeza, que eu posso fazer escolhas dentro dessa tendência, eu posso lutar com essa tendência de uma reação íntima minha, biológica, né? Inclusive, como eu falei, com tratamentos médicos e também as terapias. Terapia da psicologia, da psicoterapia e a terapia fluídica espírita, que é a fluidoterapia, que é a nossa terapia espírita dos passes, que é muito eficaz, que, aliás, nós aprendemos com Jesus. A aplicação do passe pela imposição das mãos, nós aprendemos com Jesus e depois Kardec vai desenvolver lá no capítulo 14 da Gênese, nos fluidos, vai falar do magnetismo, né, da aplicação do magnetismo, que é a fluidoterapia, que é uma terapia espírita. Então, eu tenho que buscar vencer essas tendências químicas através do auxílio da medicina e da psicoterapia e da casa espírita, com o atendimento fraterno e com o processo do passe, da fluidoterapia. Também tem a depressão como reação. E eu coloco causas externas, entre aspas, porque externa dá a impressão que não tem nada a ver com a gente, né? Então, caiu de paraquedas aquela situação. Não é assim. Não existe acaso. Então, é externa só porque não está dentro de nós, mas ela tem a ver com a gente, né? Então, pode ser um trauma, pode ser uma desencarnação de um familiar, pode ser a perda de emprego, a mudança de vida pela aposentadoria, por uma doença, a menopausa, separações conjugais, traumas, solidão, mudança da vida da pessoa, às vezes com, por exemplo, os filhos que saem de casa, se casam e ficam o casal mais maduro em casa, né? E aí também é uma mudança. Então, nós temos que ter uma nova visão, significar aquela situação. Então, não se deixar levar pelo desânimo quando muda uma característica. Eu terminei uma missão, por exemplo, com a aposentadoria, terminei aquela tarefa do trabalho, eu vou buscar uma nova missão, uma nova tarefa. Eu terminei a missão com os filhos dentro de casa, e agora os filhos saem, vão morar fora, em outro país, ou então que se casam, eu vou ter uma outra missão, agora com eles fora de casa, mas vivendo a nossa vida, né? Então, buscar uma outra tarefa, que pode ser também profissional, ou pode ser voluntária, por exemplo, na casa espírita. Certeza que em todas as casas espíritas, acho que o Edu pode confirmar isso, né? Tem muito trabalho, muita coisa que a gente pode fazer de forma voluntária. A culpa, a depressão como consequência de alguma coisa que eu acho negativo. Então, acontece uma situação muito difícil e eu acho que aquilo é sei lá, Deus esqueceu de mim, né? Eu me revolto com Deus, será que ele não gosta de mim? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu poderia perguntar, por que não aconteceria comigo? Né? Pode acontecer com qualquer pessoa, dentro da necessidade reencarnatória de cada um. Então, não pensar numa catástrofe, né? Às vezes, uma doença grave na família, desencarnação de alguém, um acidente, um revés financeiro, uma crise, não é necessariamente um mal. Se Deus permite que isso aconteça, tem a sua razão de ser, tem a sua necessidade. Porque Paulo, inclusive, o apóstolo, diz: de tudo dai graças, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, olhar a vida dessa maneira, a demasiada valorização do secundário em detrimento do essencial. Se eu olhar a vida como um corpo, vivendo na matéria, realmente vai ficar mais difícil, né? Então, olhando a matéria, olhando a realidade de um corpo, para a realidade, vai ficar mais difícil. Mas se eu olhar como um espírito que está de passagem e a realidade da matéria é uma aprendizagem, é um recurso de aprendizagem, aí melhora. Aí fica mais fácil de entender. Então, eu tenho que focar no que é o essencial. O que eu sou? Eu sou um espírito. E o que é o essencial para um espírito? Né? É a aprendizagem, é a conduta correta, vinculada, atrelada, alinhada ao Evangelho de Jesus. Isso é o essencial. E as coisas materiais, elas são secundárias, elas são recursos, instrumentos, mas não são o objetivo final da existência.
o objetivo final da existência é o espiritual, porque nós viemos do mundo espiritual, voltaremos ao mundo espiritual, estamos aqui de passagem. Então, só pode ser, o essencial só pode ser espiritual. Devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não usar as pessoas e amar as coisas, porque aí nós nos apegamos, aí nós invertemos os valores. Nesse livro do Dr. Francisco Cajazeiras, que é um médico já desencarnado de Fortaleza, ele diz no livro Depressão, Doença da Alma, muito, muito importante esse livro, muito interessante, que traz muitos ensinamentos sobre depressão. Ele diz que também a depressão pode ter como causa o distanciamento da nossa missão, ou a mudança, a gente tem que encontrar uma nova missão, e a não aceitação das leis divinas. Então, nós temos que compreender, aceitar as leis divinas é compreender as leis divinas. Então, por exemplo, a lei de causa e efeito, mas também a lei de amor, que nos dá novas oportunidades. Se a lei de causa e efeito nos convida a um reajuste, a lei de amor alivia nossas dores na medida em que nós trabalhamos pelo próximo. Nós exercitamos a fraternidade pelo próximo. Então, pensar nisso, entender as leis divinas, e a doutrina vai nos ajudar nisso, né? No estudo da doutrina espírita, a gente vai compreender as leis divinas, lá no livro dos Espíritos, por exemplo, as leis morais, né? O livro terceiro, e entender melhor as leis divinas é aceitar melhor a vontade de Deus, que está expressa nas leis divinas. E aí, aceitando melhor, compreendendo isso, esse mecanismo das leis divinas, fica mais fácil de enfrentar as dificuldades. O verdadeiro antídoto, vai dizer Kardec, contra o suicídio é a crença na sobrevivência da alma após a morte, com uma mudança no olhar de como a vida verdadeiramente se apresenta, que promove uma calma e resignação, além da confiança no futuro, e serenidade para suportarmos as vicissitudes de nossa existência, por mais adversas que sejam. Deus não permitiria que a gente passasse por uma situação que não teríamos condições de passar. Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é o Pai da parábola do filho pródigo, que Jesus nos apresenta. É aquele pai que acolhe de volta o filho que erra. Não é um pai, não é um ser que julga, que condena, que aponta o dedo, que cobra. Não é. É o pai amoroso e bom da parábola do filho pródigo, que Jesus nos apresenta. E João que vai dizer, João Evangelista, que vai dizer Deus é amor. Então, esse é o Pai. Esse é o Deus que nós acreditamos, que nós entendemos. É o Pai que Jesus nos apresenta, o Pai da parábola do filho pródigo. Então, ele não permitiria que a gente passasse por situações que a gente não teria como resolver, não é amoroso, não é misericordioso. Então, sempre estaremos preparados para enfrentar as situações, porque Deus é misericórdia, e Deus sabe da nossa capacidade de superar as dificuldades. Então, essa crença na sobrevivência da alma após a morte, para nós é mais do que crença, é uma certeza. Por que é uma certeza? Uma, porque Jesus aparece para Maria de Magdala e prova que a vida continua, aparece espiritualmente. Depois vai aparecer no mesmo dia, que é o dia da ressurreição, chamada ressurreição, que só pode ser espiritual, na estrada de Emaús, para aqueles 2 discípulos que iam de Jerusalém a Emaús, e também aparece como um desconhecido. E depois ele vai se revelar como Jesus, o que demonstra, então, também uma aparição espiritual, um processo mediúnico. E depois ele vai aparecer para os apóstolos, para os 500 da Galiléia, e assim por diante. A doutrina espírita nos prova a realidade da vida após a morte, porque tem provas na própria mediunidade. A mediunidade tem detalhes, né? No caso do próprio Kardec, com os espíritos que ele conversa, né? Ele entrevista, estão lá no Céu e Inferno. Depois a obra de Chico Xavier, a obra de Ivone Pereira, a obra de Edivaldo Franco, tantos médiuns extremamente fiéis, extremamente verídicos, que trazem detalhes naquelas comunicações que os familiares dão, que nem os próprios familiares sabiam. Então, é uma prova insofismável da realidade da vida após a morte. Mas por que, então,
o indivíduo pensa em suicídio? Porque ele quer apagar a memória, ele quer acabar com o vazio existencial, ele tem em vista uma solução definitiva, que é o suicídio, para um problema temporário. Isso é uma fala dos pesquisadores, dos médicos e psicólogos que pesquisam o processo do suicídio. Então, eles chegam a essa fala, né? É uma solução definitiva, eu ponho entre parênteses, aliás, entre aspas, por quê? Porque parece ser definitiva porque o indivíduo morre fisicamente, mas não é, porque ele continua existindo espiritualmente. Então, é um definitivo, entre aspas, né? Não é realmente definitivo, porque a vida vai continuar como nós sabemos, para um problema temporário. Porque, por mais difícil que seja o problema, ele é temporário. Por mais difícil que seja o problema, ele é temporário, ele é resolvível, porque Deus não permitiria que não fosse resolvível. Então, eu preciso mudar a visão que eu tenho, o ângulo que eu tenho do problema. Se eu tenho um problema que parece ser muito difícil, muito grave, eu preciso olhar ele de mais longe. Quando eu olho ele de mais longe, de fora, ele fica menor. Se você olhar uma pedra muito de perto, ela fica muito grande. Mas se você se afasta um pouco, ela fica menor. Então, se eu sair daquele círculo estreito do meu pensamento e ampliar a minha visão, eu vou ver que o meu problema é menor. E eu vou, inclusive, encontrar ângulos de solução dele que eu não estava enxergando. Aliás, se eu buscar no atendimento fraterno na casa espírita, o atendente fraterno, ele vai ver o ângulo que eu não estou vendo. Então, ele não vai dizer o que eu vou fazer ou não, mas ele vai dar um outro ângulo de solução do problema. E aí eu posso buscar uma solução. Então, tudo tem jeito. Então, não vale a pena essa solução definitiva para buscar sair da realidade, porque a realidade vai continuar existindo. A gente compreende a aflição e a dificuldade muito grande, mas a realidade vai continuar existindo. Não é por isso que a gente vai abandonar em pensamento aqueles nossos entes queridos ou aqueles que nós sabemos que cometeram suicídio, porque eles continuam vivendo no mundo espiritual. E a gente vai ver aqui hoje as falas de Kardec de prece pelos suicidas, que aliviam suas dificuldades. Mas se nós temos pensamentos suicidas ou conhecemos quem tenha, nós precisamos entender isso e ajudar essas pessoas, porque não vai mudar a realidade. A realidade vai continuar existindo e ainda pior, mais difícil, com a situação dos suicidas. Então, veja, aqui nós temos dois exemplos, que é o livro Memórias do Suicida de Ivone Pereira e o livro que é do Camilo Castelo Branco, né? Aqui ele está com o Camilo Cândido Botelho, a gente sabe que é o Camilo Castelo Branco, o autor. E o Nosso Lar, que é de André Luiz. Dois exemplos de suicidas. Um suicida direto, que é o Camilo Cândido Botelho, né? Que ele comete suicídio. Então, o livro vai contar a história desse grupo de suicidas, inclusive as próximas reencarnações deles. E um, que é o André Luiz, que ele estranha quando ele chega no mundo espiritual e é considerado suicida, porque ele não tinha, na verdade, tomado a iniciativa do suicídio, mas ele teve tantos problemas que se acarretaram do mau uso, da irresponsabilidade com a saúde, que ele é considerado suicida. Então, ele usava álcool em demasia, cigarros, né? Ele tinha relacionamentos extraconjugais que acarretaram sífilis, vários problemas morais, né? Que ele chega, então, no mundo espiritual como um suicídio, ele vai entender depois que é um processo que ele antecipou a desencarnação pelo descuido com o organismo. Esses dois livros, como outros, eles são exemplos, eles são alertas, mas eles não são regra, porque a regra é o processo vibratório. Eles são exemplos. Nosso Lar é um exemplo de forma de desencarnação de André Luiz, que é diferente da nossa, de cada um de nós, porque cada um tem um tipo de vida, um estilo de vida, uma trajetória, uma conduta. Então, cada um tem um processo, vai ter um processo de desencarnação diferente, assim como também o Camilo Cândido Botelho. Então, qual é a regra da desencarnação? Está lá no Livro dos Espíritos. É o apego, é eu buscar me desapegar da matéria, é ter a consciência tranquila,
é buscar fazer o bem possível dentro das minhas possibilidades. O umbral não é uma passagem obrigatória, é uma situação vibratória de cada um. Então, cada um poderá ou não passar pelo umbral, qualquer ambiente semelhante, conforme a sua condição vibratória. Isso está muito claro lá no Livro dos Espíritos, no item que fala do processo de desencarnação. E aí, lá no Livro dos Espíritos, também na questão 957, né, que é o livro quarto, Kardec vai perguntar lá quais, em geral, com relação ao estado do suicídio, as consequências do suicídio em relação ao estado do espírito. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Por que desapontamento? Porque ele achava que ia sair da realidade e acabar com a aflição. Não, ele continua tendo mais aflições. Então, por isso é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Cada caso é um caso, há os seus agravantes e os seus atenuantes. Então, nós não podemos julgar, nós não podemos imaginar sequer como está a situação do espírito, porque nós não sabemos. E nós não podemos julgar. Nós não devemos condenar em pensamento essas pessoas, porque têm as suas dores, as suas dificuldades. O que nos cabe é orar, como nós vamos ver aqui. Orar por eles e sustentar os familiares, porque os familiares também podem ficar no processo de culpa, né? E ninguém vai ter essa culpa, porque cada um age e faz as suas próprias escolhas, né? Então, orar por esses espíritos. Não há, aí vai dizer Kardec também lá no Céu e Inferno, no capítulo 5, da segunda parte. Não há falta isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. Punição aqui no sentido de consequências, né? Pela lei de causa e efeito. O suicídio mais severamente punido é o resultado do desespero que visa a redenção das misérias terrenas, que são expiações e provações, né? Então, o desespero pela dificuldade em entender as dificuldades da Terra, na reencarnação, que são provas e expiações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que se deverá cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, o alerta aí para nós cuidarmos da saúde, porque isso também, né, quando nós antecipamos a saúde orgânica, né, debilitamos a saúde orgânica, nós também somos, de alguma maneira, suicidas indiretos. Então, cuidado com o organismo. E essa regra não é absoluta, ou seja, a consequência depende de cada um. A consequência depende do grau de condição de equilíbrio, de dificuldade de cada um. Todos serão acolhidos. Nós sabemos disso, mas grandes dores também passarão. Aos que acharem essa pena longa e terrível, né? Então, diz Kardec nesse trecho do Céu e Inferno, quando a gente vê o depoimento dos suicidas e dizendo quanto eles sofrem, né? Aos que acharem essa pena longa e terrível, tanto mais quando não deverá cessar, senão depois de várias encarnações, diremos que essa duração não é absoluta, mas depende da maneira por que suportarem as futuras provações. Além do que, eles podem ser auxiliados pela prece. Não será isso, ainda assim, preferível à eterna condenação sem esperança? Porque para as religiões tradicionais, o suicida não tem salvação. Para a visão espírita, sim, ele não está eternamente condenado, porque ele tem condições de ser auxiliado um dia, dependendo dele, mas tem. Então não é um sofrimento eterno. A justiça e bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente, sem nunca privá-lo do resgate das faltas. O culpado é punido pela própria falta, sendo esta punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Essa
punição é no sentido de resgate, de responder por nossos erros, é a expiação na visão espírita. Então, nós teremos que expiar, ou seja, responder por nossas atitudes. Mas isso também tem formas e formas de ter esse processo de expiação, como nós já vamos ver aqui na sequência. E aí, no livro Consolador, o que perguntam a Emmanuel, né? Esse livro é um livro de perguntas e respostas que Emmanuel são formuladas a Emmanuel através de Chico Xavier, ele vai respondendo. O que sente um suicida ao desencarnar? A primeira decepção que o aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte. Então, é o que Kardec diz lá, né, no céu e inferno. É o desapontamento, porque a vida continua. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. E complementa dizendo que os padecimentos físicos da última hora do corpo podem durar tempo significativo e que é possível que seja vista sua decomposição no seio da terra, sendo consumido por vermes após o apodrecimento, que é um dos relatos que alguns suicidas têm, né? Não é regra, porque tudo são exemplos, cada caso é um caso. Mas, como Deus é misericórdia, Deus é amor, nós sabemos pelo relato do Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias do Suicida, que os suicidas são acolhidos por Maria, Maria, mãe de Jesus. E essa gravura é uma descrição feita através da mediunidade de Chico Xavier, por Emmanuel, a um desenhista, a um pintor. Então, ele descreveu mediunicamente, através de Chico Xavier, como ele, Emmanuel, via Maria, mãe de Jesus. Então, é um retrato falado mediúnico de Maria. Então, Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, é que acolhe e conhece os suicidas, né? No mundo espiritual. E aí ela sabe, conhece a situação de cada um e acolhe cada um conforme as suas possibilidades. Então, para quem possui pensamentos autodestrutivos, a vida é um presente de Deus. Se em algum momento de sua vida você pensou em acabar com ela, busque ajuda. Fale com um amigo, fale com seus pais, fale com um profissional especializado, peça para o ajudarem a encontrar um sentido para a sua vida. Busque o atendimento fraterno na casa espírita, ligue 188 CVV, que funciona 24 horas, né? Que é um preventivo para o suicídio. Não fique sozinho. Eleve seu pensamento a Deus, ore, procure tratamento de passes, atendimento fraterno, busque leituras e músicas edificantes. Faça o evangelho diariamente em voz alta, procure ajuda especializada. Por maior dor que se sinta no presente, nada se compara à dor no mundo espiritual de alguém que tira a própria vida. Valorize sua vida. Mas é preciso o resgate. Então, para todos, né, não só para o suicida, mas para todos aqueles nós que também cometemos equívocos de várias ordens, né, nós sabemos que há o processo do resgate, que pode ser através da dor, para o suicida, provavelmente, no primeiro momento, e também através do amor, através da reconstrução no bem. Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, através de Chico Xavier, que na câmara uterina, ou seja, no útero, o reflexo dominante de nossa individualidade, ou seja, o perispírito, o pensamento pelo perispírito, impressiona a chapa fetal, ou seja, impressiona o óvulo, né? Ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico. Então, o perispírito se aproxima do óvulo e envolve fluidicamente o óvulo, permitindo a fecundação de determinado espermatozoide, conforme a necessidade daquele perispírito, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. É o processo da reencarnação. E Chico Xavier, nesse livro, Aprendendo com Chico Xavier, ele diz que o corpo humano assume com os nossos delitos o mesmo papel de um mata-borrão com a tinta. Grava-os e os absorve, para que possamos nos recuperar dos males cometidos. Eu coloquei aqui um mata-borrão, porque acredito que muita gente não sabe o que é. Eu também não sei, não é do meu tempo, né? Acho que ninguém sabe, mas eu pus uma foto aqui porque a gente tem que saber o que é. É esse objeto, que embaixo tem um papel mais grosso, né, essa parte arredondada, que as pessoas passavam por cima da tinta
quando era escrita com caneta tinteiro, para drenar o excesso de tinta. Então, o mata-borrão drena o excesso de tinta. O corpo humano é um dreno, é um mata-borrão do perispírito. Ele drena as nossas dificuldades. Então, o corpo físico, ele drena, ele é um mata-borrão do perispírito. Portanto, a enfermidade é um tratamento. A enfermidade é uma terapia que drena o nosso perispírito, drena as dificuldades. Então, pode acontecer de um suicida vir com uma deformidade? Pode. Mas eu posso dizer que todas as pessoas que têm deformidade são suicidas? Não posso. Não posso porque eu não sei o caso de cada um. E é uma falta de caridade muito grande eu falar, olha, seu filho é assim porque ele é suicida, olha, seu marido é assim, você é assim porque foi suicida. Não posso falar isso. É uma tremenda falta de bom senso e de caridade, porque eu não sei a situação de cada um. É uma regra? É uma possibilidade. A regra está na consciência de cada um. Como eu vou encarar a dificuldade está na minha consciência. Eu posso buscar outras formas, como a gente vai ver aqui. Pode acontecer? Pode. Pode, porque a dor é muito grande. Então, pode ser que aquele espírito precise daquela situação. Mas eu não posso generalizar nenhuma situação, né? Então, há os resgates pelas doenças e enfermidades, mas há também a redenção pelo trabalho, como também vai dizer Emmanuel neste livro, perante Jesus, no capítulo chamado Remuneração Espiritual. Ele vai dizer, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, ou seja, a justiça divina vem pela nossa consciência cobrar as dificuldades que nós temos de reequilíbrio, segundo as leis de causa e efeito. Se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A misericórdia divina alivia nossas dores. Então, à medida que nós estamos fazendo o bem, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, a misericórdia divina alivia nossas dores. Então, isso é muito consolador, eu saber que eu posso aliviar minhas dores pelo trabalho ao próximo, pela caridade, pelo esforço fraterno com o meu semelhante. Então, vai dizer lá, François de Geneve, no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, no item chamado A Melancolia, que era o termo usado no século XIX para a depressão, tanto que Freud também chama a depressão, na sua época, de melancolia. Então, François de Geneve, ele diz, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos deveres que Deus vos confiou. Sede fortes e corajosos para suportar os pesares e inquietações, pois são de curta duração. Então, veja, olha, fortalecer a vontade, eu coloquei em vermelho para destacar. Fortalecer a vontade, nós temos uma missão a cumprir, então encontre a sua missão. Se você já terminou uma, procure outra, desenvolva outra, né? Seja forte, tenha força e coragem para suportar as dificuldades, porque elas são de curta duração. Então, a matéria, ela é vulnerável e ela vai se transformando mesmo. Então, buscar o esforço de caridade, a coragem, a psicoterapia, a medicação com um médico especializado, procurar atividades físicas que também ajudam aos neurotransmissores se reequilibrarem, o conhecimento da doutrina espírita, colocar a mente do enfermo em uma postura otimista, substituir sentimentos de autopiedade, perdoar e perdoar-se, né? Perdoar e perdoar-se. O que eu preciso melhorar? O que essa situação está querendo me ensinar? Devemos ser enérgicos sem ser agressivos com o paciente. A família também está envolvida, né? Porque não formamos famílias ao acaso. Então, a família precisa estar atenta e sustentar aquele indivíduo nesse processo de enfermidade mental. Transformação moral do paciente na casa espírita, né? O recurso espírita. Transformação moral do paciente através
da fluidoterapia, através de uma leitura breve do Evangelho, de forma clara e sucinta, porque às vezes ele não consegue ouvir uma palestra mais longa, né? Então, conversa mais direta, orientação ao desencarnado através da reunião mediúnica, se for o caso, prece por si mesmo e pelos desencarnados, que pode haver um processo de influência espiritual também, né? O equilíbrio mediúnico, passes e desenvolver uma grande causa. Jesus nos diz vigiai e orai, então vigiar e orar é buscar observar os nossos pensamentos e sentimentos e buscar a prece, né? A prece por nós e a prece pelos suicidas, como diz também esse trecho do Céu e Inferno. Para quem teve a perda, entre aspas, de um ente querido, porque não se perde pessoas desencarnam, mas continuam existindo, né? Um amigo, até mesmo um conhecido, a prece aos suicidas abranda suas dores, como diz aí nesse trecho do Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5, que é o senhor Felicien, que é um suicídio por perda de patrimônio. Kardec pergunta: posso fazer alguma coisa que vos seja útil? Ele diz: agora tenho necessidade apenas de preces. Sobretudo, orai, para que eu fique livre dos horríveis acompanhantes que estão junto de mim e que me obsidiam com seus risos, gritos e suas zombarias. Orem por mim, que suplício é o meu. Para isso é que tenho necessidade de força. As dores são oridas na prece. Disse, orai por mim, eu quero orar também. Então, ele até orava junto, né? Kardec orava junto com os suicidas nas reuniões. Melhorar a sua autoestima, a gente traz essa imagem aqui que é significativa, né? Nós, às vezes, estamos fragilizados e nos olhamos no espelho como um gato indefeso, mas, na verdade, a gente tem potencialidades, como um leão que tem a coragem, que tem a força, não a violência nesse sentido, mas a força e a coragem. Então, cultivar bons pensamentos, boas leituras, mudar o padrão de pensamento, mudar as vibrações, o bem que se faz anula o mal que se fez. Então, Jesus diz a Maria de Magdala: vossos pecados são perdoados por muito amardes. E Pedro, que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o amor ao próximo, né? A fé, a esperança, a coragem, como Paulo que diz: tudo posso naquele que me fortalece, a ação na caridade, que é a libertação de culpa para o passado. E Jesus que nos diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo íntimo, o mundo próprio dele mesmo, porque ele fez um processo evolutivo como nós, em outros momentos e lugares do universo, mas venceu a si mesmo. Então, ele sabe das nossas dificuldades. Jesus sabe das nossas dificuldades. Então, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu a si mesmo. E ele sabe e vai nos ajudar. Então, é a força e a coragem, é mudar o padrão de pensamento para aqueles que estão no processo depressivo, com pensamentos suicidas, busque ajuda, procure a vibração na casa espírita, atendimento fraterno, não se isole, ligue 188 CVV, né? E para aqueles que têm familiares que passaram por esse processo, a prece, vibrar por eles na casa espírita, nas nossas próprias preces, né? Para que eles também sejam sustentados. Deus não desampara ninguém. Essa é a nossa mensagem, esperamos ter contribuído para esse momento de reflexão, né? E para todos esses nossos amigos que possam estar passando por essas dificuldades. Agradeço muito a atenção e o momento e o espaço. Excelente, Osmar. Não vou nem tirar essa imagem no final de Jesus aí, maravilhosa, né? Com essa frase, bonito, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Formidável, excelente. Obrigado por estar aqui conosco, viu, Osmar? Uma alegria sempre recebê-lo. E a gente espera contar com você mais vezes aqui conosco. Sim, tá bom? Vamos marcar. Opa, sem dúvida. A Fiota vai entrando em contato contigo. Sim. E o que você falou foi muito importante, né? O tratamento espiritual, às vezes na troca de ideia ali com o entrevistador, né? Ele vê o problema sob uma outra ótica. Isso. O CVV, né? Isso. Então, e o trabalho que a doutrina espírita também proporciona, né? No voluntariado. Sim, com certeza. É primordial. Você poderia fazer a prece de encerramento para nós?
Posso sim. Então vamos aproveitar esses momentos de reflexão e com toda a sustentação que sempre recebemos do mundo espiritual, pedindo por nós mesmos, que os mentores desta casa espírita, nossos mentores sempre nos fortaleçam, nos sustentem, nos amparando em eventualmente momentos difíceis que possamos enfrentar, momentos de aflições, de dores, que possamos nos fortalecer buscando a fé, a confiança em Deus, em Jesus, com a sustentação dos bons espíritos, fortalecendo o nosso pensamento no bem, alinhando nossos sentimentos e ações ao Evangelho de Jesus, buscando ajuda sempre que possível, confiando na misericórdia divina que nos conhece mais que nós mesmos. Depositamos nossa vida nesta certeza da misericórdia divina de Jesus que nos sustenta e nos conhece. E tem um propósito para a nossa existência, que é o nosso progresso moral, superando a nós mesmos. Com isso, contando sempre com o apoio do alto. Vibremos também por nossos amigos, familiares, que possam estar passando por momentos de dificuldades, inclusive com pensamentos suicidas, aqueles que estão no mundo espiritual, que possamos saber, conhecemos, terem passado por essa dor ou outros motivos de desencarnação, que também possam receber nossa vibração e a visita e a sustentação dos bons espíritos. E assim, agradecendo a misericórdia divina que nos proporcionou esses momentos de aprendizagem e reflexão, sobretudo que nos sustenta em cada momento, que nos fortalece e nos auxilia na superação de nós mesmos. Obrigado, Senhor, que a tua paz nos envolva e esteja sempre conosco. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, antes de encerrar, só lembrando todos, domingo de manhã, lá no Mestre Jesus, o Rony Maia, lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ele vai estar aqui na região, né? Vai estar aqui em Araraquara e gentilmente estará conosco, né? Presencialmente, lá em nossa casa. Então, todos estão convidados, né? É imperdível. E na próxima terça-feira, nós teremos aqui na palestra online a trabalhadora da casa, a nossa querida amiga Leia Miceli. E todos também estão convidados, tá bom? Osmar, boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Até a próxima terça-feira. Muita luz, muita paz e bastante reflexão em torno de tudo que nós ouvimos hoje e que possamos traduzir isso tudo em prática, né, no nosso dia a dia. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, Osmar. Boa noite. Obrigado, boa noite. Viu? Obrigado, tchau. Nós que agradecemos. Um abraço para todos aí. Boa noite.